Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Existe uma opinião quase que universal a respeito deste conceito em que a Bíblia descreve o homem após a desencarnação, o corpo, o pó, volta ao pó e o espírito volta a Deus. Ou seja, aqui existe um dualismo que não se pode negar. Um espírito racional que sobrevive à morte ou o sono do corpo. E esta passagem está em conexão com outras passagens nas Escrituras. A exemplo, podemos citar aqui, do apóstolo Tiago. Ele vai falar o seguinte, que assim como a fé sem obras é morta, o corpo, seu espírito, também está morto. O Estevão, quando estava sendo apedrejado ali até a morte, e antes dele desfalecer, ele disse o seguinte: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem à direita de Deus, e tendo dito isto, afirmou: receba, Senhor Jesus, o meu espírito. O próprio Jesus é o maior exemplo disso quando afirmou também, antes do Estevão, o Estevão seguiu o mesmo exemplo dele, né? Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Em tuas mãos entrego o meu espírito. De acordo com Mateus 10, 28, Jesus fala exatamente sobre essa entidade espiritual que sobrevive à morte ou o sono do corpo, dizendo: não tem mais aquele que tem um poder para matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. A conclusão que nós chegamos é que o homem, com base na palavra de Deus, é um ser tripartido. Ou seja, o homem é um ser constituído de 3 elementos distintos, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. É espírito, alma e corpo. E o espírito e a alma são 2 elementos interligados que formam essa entidade espiritual. Ora, a Bíblia fala de alma como um ente distinto do corpo, e ora faz referência a espírito. Por exemplo, aqui em 1 Reis 17, 22, diz o seguinte. 1 Reis 17, 22. Pega o óculos aqui. Os óculos. Porque fica melhor para ler. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aqui tratava-se de um jovem que tinha morrido, e Elias ali fez uma oração, e conforme está escrito aqui, a Bíblia é muito clara em dizer que a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Quando você observa aqui em Lucas 8:55, diz o seguinte: e o seu espírito voltou,
e ela logo se levantou. Jesus mandou que lhe desse de comer. Então, nós vemos em Elias, ou melhor aqui, em Reis, a alma do menino voltando para ele. Ele estava morto, mas ele reviveu. Houve ali o fenômeno da ressurreição. Deus ressuscitou aquela criança. E aqui, no Novo Testamento, é dito que o Espírito que voltou àquela criança, aquela menina de 12 anos. Então, quer dizer, não tem como negar a realidade dessa entidade espiritual, onde a Bíblia é muito clara em descrever a respeito dessa verdade. O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 3:4, esse ente espiritual é chamado, dependendo da versão, de homem interior do coração, ou homem encoberto do coração. Ou então, numa outra versão, a King James, ser interior. Então, são nomes dados a este ente espiritual, porque o homem é um espírito, tem uma alma em conexão com esse espírito, que habitam ambos em um corpo. O Paulo fala lá em 2 aos Coríntios 4:16 o seguinte: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior renove-se dia após dia. Então nós vemos que existe um ente interior de fato. O homem não é apenas corpo, ele é um espírito. Ele é um ente espiritual. Agora, com base na passagem de Eclesiastes, onde é dito que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, é importante nós entendermos que nem todo o espírito, essa entidade espiritual, vai voltar a Deus no sentido de poder estar na presença de Deus. Porque o que é ligado na terra é ligado na terra, no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. Ou seja, aqueles que estão unidos a Deus aqui estarão na outra dimensão unidos a Deus, continuarão unidos. Agora, aqueles que estão desconectados de Deus aqui, logo ao desencarnar, eles não podem estar na presença de Deus. Por isso que nem todo espírito e alma volta a Deus. Do contrário, a Bíblia não diria ali, quando Jesus trouxe aquela narrativa de Lucas 16:19 a seguir, a respeito do Lázaro e do rico. O Lázaro morreu, foi para o seio do Abraão, que hoje é o terceiro céu, de acordo com 2 de Coríntios 12, onde Paulo esteve quando foi arrebatado em espírito. E o rico foi para o Hades, que representava naquele contexto um inferno provisório, que continua existindo como antessala do inferno eterno, porque o próprio Hades um dia será lançado dentro do lago de fogo. E lá, segundo a narrativa de Jesus, é um lugar de tormento. Ou seja, aqueles que estão partindo sem Deus, os seus espíritos já estão no estado de tormento, de sofrimento, porque têm consciência que serão condenados. Têm consciência que para eles não há mais esperança. O profeta Jeremias já falava, através de uma passagem muito profunda, que faz referência a esse fato, dizendo: passou a cega, findou-se o verão e nós não estamos salvos. Ninguém pode afirmar que não está salvo hoje, porque enquanto a vida é esperança. Ou seja, esse cântico é um cântico que está sendo entoado no inferno. Passou a cega, findou-se o verão e nós não estamos salvos. Então, aqueles que morrem sem Deus já estão conscientes da sua condenação. Lugar de tormento. Aqueles que partem na presença de Deus, eles vão para o paraíso e lá já é lugar de delícias, de gozo. Eles já entram num estado de gozo, na dimensão espiritual. Por isso que nem todo espírito volta a Deus, mas voltam a Deus aqueles que estão em conexão com Deus aqui na terra. Aqueles que não estão vão para o Hades. Diria o Salomão:
Para o entendido, há um caminho da vida que leva para cima a fim de evitar o inferno embaixo. Então, Deus não está embaixo, Deus está em cima. Pai nosso que está nos céus. Quem está lá embaixo é a ira de Deus, porque o gozo de Deus, a paz e a justiça se encontram nos céus. Então nós vemos que este é um fato bíblico, e nós não podemos negar. Por isso eu resolvi trazer essa reflexão aqui nesta gravação. O pó volta ao pó, de fato o corpo vai para o pó. Um dia ressuscitará para a vida ou para a morte, de acordo com Daniel 12, versículo 2. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e a condenação eterna. E o espírito volta a Deus. O espírito que volta a Deus é o espírito daqueles que estão em harmonia com Deus hoje. E, finalmente, 12, versículo 9 aos Hebreus. Deus é o Pai dos espíritos, mas nem todo espírito tem Deus como Pai, uma vez que o espírito precisa ser regenerado, diria Jesus. Aquele que não nascer de novo, ou seja, aquele que não se submeter à regeneração, o nascimento do alto, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. O pó volta ao pó de onde veio. E o espírito volta a Deus a quem o deu. Valério Pontes.